Eu recebo em nossos estúdios o delegado da Polícia Federal, Dr. Maurício Moscardi, ele que é delegado de combate ao crime organizado aqui no estado e vem nos falar sobre as provas e o relatório que será apresentado no próximo dia 27 de maio, conclusivo sobre a Operação G7. Muitas dúvidas foram levantadas nos últimos dias sobre a operação. As prisões eram verdadeiramente necessárias? Houve exploração midiática do fato de forma excessiva? Afinal de contas, esta operação foi baseada em que tipo de provas? Somente em escutas telefônicas? A Polícia Federal obedeceu todos os critérios de um inquérito policial isento para realizar esta operação? Dr. Maurício Moscardi nos responde tudo isso esta noite. Dr. Maurício, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo em ordem. Dr. Maurício Moscardi, a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte. A Polícia Federal, quando investiga um determinado crime, investiga os fatos e não pessoas. Obviamente que na investigação dos fatos, você descobre a ligação das pessoas com esses fatos. Exatamente. Eu gostaria de primeiro perguntar ao senhor, quando se iniciou esta operação? Os dados falam de início de 2011, meados de 2011. Mas quando começou? Qual foi a data? A operação começou em setembro de 2011. Essa foi a data correta que iniciou a investigação, né? Para apurar uma falsidade documental em determinado inquérito que levou ao surgimento do cartel com o surgimento das 7 empresas. E o que incitou o início desta operação? Antes de tudo, eu acho que também é importante, já que a gente estava falando nesse início que você tocou, Alan, é importante falar que a Polícia Federal é uma instituição que não está ligada à política, a gente está ligado a fatos realmente. A gente tem que ir atrás dos fatos, né? E quando surgem fatos, a Polícia Federal tem que buscar nesses fatos, ver se existe algum tipo de crime e através desses fatos fazer uma investigação dentro da legalidade. Somos uma polícia republicana e temos por dever procurar os indícios de autoria e a prova da materialidade. E se forem encontrados esses indícios e essas provas, daí cabe à Polícia Federal, sim, reprimir da forma que foi feito nessa operação. Fala-se muito da qualidade das provas, doutor Maurício. Estas provas são unicamente de interceptações telefônicas? Esta semana eu conversei com várias pessoas, inclusive com a chefe de gabinete civil do governo do estado, doutora Márcia Regina, e ela citou que as provas, pelo que ela sabia, são unicamente de escutas telefônicas. São estas as provas? Apenas de escutas? Fala-se em qualidade da prova e deve ser falado muito em qualidade da prova, porque esse é o princípio primordial da Polícia Federal. Nosso diretor-geral em Brasília prima pela qualidade da prova em nossos inquéritos. Todos os nossos inquéritos são qualificados pela qualidade da prova. Esse inquérito específico da Operação G7, ele teve um cuidado ainda mais especial. Foi acompanhado por Brasília todo o tempo. Teve um setor próprio de Brasília que veio acompanhar as investigações, procurar eventuais erros, procurar qualquer coisa que pudesse existir no corpo do inquérito, que pudesse gerar alguma nulidade. Esteve presente uma equipe até de Brasília para poder ajudar a gente, para poder não ter qualquer tipo de nulidade ou causar qualquer tipo de equívoco no corpo desse inquérito. A gente fala muito em interceptação telefônica. Eu vou esclarecer um fato para vocês aqui. A investigação durou em torno de 600 dias, né, em torno de 20 meses. Desses 20 meses, que são 600 dias, apenas 135 dias houve interceptação telefônica. Dos 600 dias, 135. Isso. E dos investigados, não teve um investigado que ficou por mais de 2 meses interceptado. Então você vê que a informação muitas vezes é deturpada ou levada ao conhecimento do público de uma forma errada. O governador do estado foi interceptado? De forma alguma, nem poderíamos. Ele não é investigado da operação da Polícia Federal. O tempo total da investigação foi 600 dias. Exatamente. De setembro de 2011 até talvez a deflagração da operação. Citou-se em alguns blogs políticos que a operação estaria pronta para ser deflagrada, inclusive, nas vésperas das eleições de 2012. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ali
tinha já material probatório, mas a operação da Polícia Federal é cautelosa. A gente não, até por conta da qualidade da prova que estamos falando aqui, você tem que juntar mais provas, você tem que procurar elementos probatórios que não se baseiam pura e exclusivamente numa interceptação telefônica, como a gente fala aqui em análise de editais, contratos, pagamentos, acompanhamento e execuções das obras, diligências de campos, perícias, filmagens, fotos, né? Tudo isso foi feito além das interceptações telefônicas. Então não é uma coisa em si que trouxe a prisão dessas pessoas. Foi uma série de atos do delegado-chefe que presidiu a investigação, que teve uma série de cuidados dos investigadores que estiveram à frente da investigação, que permitiu trazer muitos elementos para se pedir a prisão dessas pessoas. Por que o aparato de 150 policiais federais, vindos de vários estados do Brasil? O padrão da Polícia Federal exige que o máximo de cuidado possível na execução de qualquer operação. A gente toma todo o zelo possível para não ter qualquer tipo de vazamento. Cada mandado de busca é uma equipe certa a ser cumprida com o delegado, pelo menos 2 agentes da Polícia Federal, um escrivão da Polícia Federal. Órgãos públicos são executados até com mais policiais por conta da demanda, tudo. Então, por isso a necessidade de vir um grande corpo, um grande efetivo de fora para apoiar a nossa operação. Fala-se que as prisões, na opinião de alguns gestores públicos, analistas, dos gestores e dos empresários, estas prisões, na opinião de algumas pessoas, foram desnecessárias. Por que a polícia discorda, o senhor discorda? Por que essas prisões são necessárias? Alan, é até difícil comentar um fato como esse de pessoas que estão externas ao corpo do inquérito, que não estão por dentro de toda a investigação, que não acompanharam os 20 meses que essa investigação decorreu, né? Então não tiveram por dentro dessa investigação para poder lançar um comentário desse inócuo, muitas vezes, sobre um fato jogado. Quem está sob a presidência do inquérito tem a consciência da importância da solicitação da prisão preventiva dessas pessoas. Foi feito, foi apreciado por uma desembargadora de justiça, que entendeu sim ser o caso de conceder a prisão, que foi mantida também no Superior Tribunal de Justiça. Então, certamente, não é em vão que foi solicitado essas prisões. Vamos lá, vamos aos fatos. Gestores públicos que vieram aqui no programa foram questionados sobre as provas do inquérito. Por exemplo, quando nós tocamos no caso de Tarauacá, o inquérito diz o seguinte: Tarauacá, o projeto previa asfaltar 7 quilômetros de ruas, 90% dos recursos foram pagos e apenas 25% das obras foram feitas. Está no inquérito. Segundo a doutora Márcia Regina, que esteve aqui no programa, ela diz o seguinte, abre aspas, o programa não trabalha com pavimentação asfáltica, já é um erro do inquérito, e sim com o TSD, que é o asfalto frio, ou com pavimentação com tijolos. Em Tarauacá, se observou que era melhor pavimentar com tijolos. Depois ela disse TSD. E respondeu que, se pagamentos foram feitos antes da pavimentação das ruas, é porque todo o trabalho da rede de água e de drenagem são trabalhos anteriores à pavimentação. A minha pergunta é a seguinte, doutor Maurício, o relatório da Polícia Federal levou em consideração esse trabalho feito fase a fase? A Polícia Federal tinha engenheiros, tinham técnicos que conhecem desse sistema de obras públicas? Sim, foi colocada à disposição praticamente toda a equipe de engenheiros e peritos da Polícia Federal à disposição dessa operação, onde foi produzido laudos periciais técnicos a respeito de cada obra dessa, que foi constatado as dificuldades, onde foi localizado os defeitos em cada obra dessa, né? Agora, nesse relatório principal que vai ser apresentado dia 27, por isso eu não vou ficar contra-argumentando cada fato desse que vem sendo apresentado, acho que não vale a pena a gente bater item por item, porque no relatório principal vai ser apresentado e vai ficar muito bem demonstrado o conjunto probatório. Isso vai ser importante para todas as pessoas que estão acompanhando, a sociedade acreana, a sociedade brasileira, de uma forma geral, e ver o elemento probatório de uma forma bastante técnica. Então esse elemento probatório leva em consideração todos esses fatos? Sim. Cada fase da obra? Principalmente a formação do cartel, que fica muito bem especificado na elaboração das obras. Formação de cartel. Eu conversei aqui com o presidente da Federacre, o empresário George Pinheiro,
Ele me disse que é natural que empresas locais, para se defenderem das grandes empresas, por exemplo, uma Odebrecht que venha no Acre diante de uma licitação local e tome todas as obras devido a toda a sua força, sua expertise em obras de todo tamanho. Enfim, é natural e é comum, segundo o doutor Jorge Pinheiro, que as empresas façam joint ventures, façam consórcios, APLs, como ele citou, para que realizem obras no Estado. Isso não é anormal. Onde está demonstrada a formação de cartel? O que não é normal é que eles utilizem a máquina pública para desqualificar algumas outras pessoas que também têm o desejo de participar de licitações e são desclassificadas usando gestores públicos para isso. Quer dizer que usaram gestores públicos? Sim, para poder desclassificar algumas pessoas, para poder manipular os ganhadores de obras públicas e fazer um rodízio entre eles para poder ganhar determinadas obras. Essa utilização dos gestores será aprovada também com documentos? Sim. Documentos? Sim, com documentos. Principalmente, muitos dos documentos que vão ser lançados agora nesse relatório final foi conseguido através dos mandados de buscas cumpridos na operação e já estão sendo lançados no relatório final da investigação. Eu vou dar uma parada para o intervalo, vou deixar uma pergunta no ar. O senhor acaba de me dizer, e nós acompanhamos, a TV Gazeta mostrou, a apreensão de documentos, computadores em 6 secretarias do Estado. E esses documentos e essas outras provas materiais trarão o arcabouço legal para o fechamento deste relatório final. A minha pergunta é, novas prisões vão acontecer? Me responda logo após o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com o doutor Maurício Moscardi, da Polícia Federal, aqui no Gazeta Entrevista. Até já.